Jesus, tudo bem? Bom dia! Queria compartilhar com vocês como é interessante que Deus fala com a gente. E eu espero que nessa manhã Ele fale com você também, através desse devocional. Temos o hábito aqui em casa de, sempre que possível, contar uma história para as crianças antes de dormir, né? E uns dias atrás, o Jô contou para as crianças uma história bem bonita de Samuel, principalmente aquele pedaço em que Deus fala com Samuel, né, enquanto ele estava dormindo. E aí você deve conhecer essa história, mas ele chama Samuel, Samuel, né? E imagina aí como que a gente contou essa história para as crianças, né? E aí por 3 vezes ele fala, até que Samuel foi instruído a dizer, então, fala, Senhor, que o teu filho ouve, né? E aí Deus falou com ele. A partir desse dia, muito interessante, como a Pietra, nossa filha de 5 anos, ela acreditou nessa história. Então, todos os dias, antes de dormir, ou ela pede na oração, ou ela fala pra gente, pede pro Papai do Céu falar comigo. Que gostoso, que inocência boa, e como nos faz pensar que Ele fala conosco. E a gente explica para ela que Ele pode falar com a gente das mais variadas formas. E eu vou contar agora como que eu escutei claramente o Senhor falando comigo, não audivelmente, mas eu pude entender que era Ele falando comigo. E então teve um dia antes de dormir que a Pietra veio e falou pra mim assim, mamãe, eu tenho certeza que hoje o Papai do Céu não vai falar comigo. Falei, por quê, filha? Não, mamãe, eu fiz muita feiura. Aqui em casa eu uso esse termo com eles quando eles fazem alguma coisa que, né, que é errada. Então ela disse pra mim que ela tinha feito muita feiura aquele dia. Vale aí um primeiro adendo pra gente nessa manhã. A sua misericórdia é tão grande e vai tão além dos nossos pecados e dos nossos defeitos que Ele fala com a gente, independente das nossas feiuras, né? Mas aí naquele momento eu pensei numa história que eu acho que eu nunca tinha contado para ela, mas ela já tinha ouvido numa escola dominical. Mas a gente foi conversando sobre alguns detalhes de uma história que eu gosto muito. Fica em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E fala sobre o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério. Sabe? Naquele momento, ela estava triste, né? Porque Jesus não ia falar com ela. E eu me lembrei de uma história em que Jesus fez a alegria da festa, né? Onde transformou uma preocupação num momento de muita alegria. E aí então compartilhei com ela essa história de João, e eu quero que a gente converse um pouco, que a gente pense em alguns detalhes dessa história. Nesse relato bíblico, Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para um casamento, né? Em Caná, na Galileia. E durante a festa acabou o vinho. E o que a gente já ouviu falar é que naquela época essas festas de casamento duravam alguns dias. Então a Bíblia relata que no 2º dia o vinho acabou. Então eu conversei com a Pietra, o Henrique também, mas que naquele momento seria um momento de muita tristeza e de muita decepção para os convidados, e certamente os noivos ficariam muito tristes, né? Então Maria, mãe de Jesus, chegou para Jesus e falou para ele, olha, o vinho acabou, você precisa fazer alguma coisa, né? Isso no versículo 3. Nos versículos 7 e 8, Jesus dá uma solução. Ele pede para os discípulos encherem os vasilhames com água. Naquele momento, eu pude falar para ela, já pensou colocar água e servir água? Jesus tinha um plano, né? E no versículo 7 e 8, ordenou para que
os discípulos servissem ao presidente da mesa, que era uma pessoa muito importante na festa, desse aquela bebida para que ele provasse. No versículo 10, a gente tem que quando ele provou, ele viu que aquele vinho que foi servido era ainda melhor do que o que já tinha sido servido. Naquele momento, a gente pensou uma coisa importante. Quando a gente convida Jesus para fazer parte das nossas comemorações e até mesmo do nosso dia a dia, Ele estará sempre disposto a transformar o que é tristeza e preocupação em alegria e bênçãos, em história boa para contar. Que nesse dia nós possamos convidar o nosso Salvador para entrar em nossas vidas, entrar em nossas casas, entrar na nossa história e transformar nossas preocupações, nossas ansiedades em vinho novo. Ou seja, que Ele transforme em alegria de desfrutar do melhor dele. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.